Em uma era em que monarcas poderosos governavam com punho firme e buscavam expandir sua influência para criar vastos impérios, uma nova força emergente começou a ganhar força nas terras iranianas. As primeiras menções aos persas são encontradas nos escritos sírios, onde são chamados de Oparsva. As tribos persas, juntamente com outros povos como os medos e babilônios, passaram muito tempo sob o domínio sírio. No entanto, por volta de 609 a.C., esses povos se rebelaram em uma grande revolta que teve um impacto tão significativo que causou o colapso do Império Assírio. Nesse período, surgiu a figura semilendária do primeiro rei persa chamado Aquemenese. Embora pouco se saiba sobre ele, fundou a dinastia Aquemênida que governaria um dos maiores impérios do mundo antigo. Entre as várias tribos persas, os Aquemênidas eram os mais poderosos e governaram tribos menores por muitos anos, mas ainda estavam sob o domínio do Império Medo. Por volta de 559 a.C., Ciro II, mais conhecido como Ciro, o Grande, ascendeu ao trono da Pérsia. Sua ascensão foi tumultuada e há uma história notável contada pelos historiadores. Segundo o historiador grego Heródoto, o avô de Ciro, Astagés, governava a Pérsia e teve um sonho em que via Ciro se tornando o governante de toda a Ásia. Com receio de perder sua autoridade, Astagés ordenou ao seu mordomo que levasse Ciro, que ainda era um bebê, para as montanhas e o matasse lá. No entanto, o mordomo não teve coragem de cumprir essa tarefa cruel e entregou o bebê a um pastor. Ao saber disso, Astagés ficou furioso e mandou matar o filho do mordomo. Quando Ciro cresceu, ele retornou ao seu país, revelou sua identidade, conquistou apoio popular, depois Astagés e poupou sua vida. Apesar de tudo, Ciro, o Grande, era um rei expansionista e, sob seu reinado, os persas conquistaram a capital do Império Medo e governaram um território incrivelmente vasto, rico em recursos naturais. No entanto, ainda havia um obstáculo vindo do Mediterrâneo que ameaçava a soberania de Ciro, os gregos. Após o colapso do Império Hitita, a Anatólia foi ocupada por colônias gregas que formaram o Reino da Lídia, que se recusava a ser governado pelos persas. Inicialmente, os gregos atacaram os territórios persas acreditando que a cavalaria grega era superior, mas foram surpreendidos pelo eficiente uso dos persas de arqueiros montados em cavalos e camelos. Os persas derrotaram brilhantemente os gregos e Ciro já governava a Lídia por volta de 539 a.C. Ciro e seu exército sitiaram e capturaram a Babilônia, onde foram recebidos como libertadores pelos babilônios que sofriam com o governo abusivo do rei Nabonido. Os persas não apenas restauraram a ordem política em Babilônia, mas também libertaram os judeus que estavam cativos na cidade, encerrando o famoso período do cativeiro babilônico. Dessa forma, a Judéia tornou-se um reino aliado dos persas e seu território servia de proteção contra os egípcios. Os persas também desenvolveram boas relações com os fenícios, conhecidos por serem grandes comerciantes e navegadores. Ciro, o Grande, também era conhecido por ser um rei generoso e benevolente. Perdoava seus inimigos derrotados e até os colocava em posições em seu exército ou governo. Além disso, respeitava as crenças religiosas dos povos conquistados. Uma de suas ações mais memoráveis foi a abolição da escravidão durante seu reinado, o que ia contra os costumes de sua época. Para reforçar sua nobre decisão, Ciro emitiu um decreto que é considerado a primeira lei de direitos humanos do mundo. Esse decreto, gravado em uma peça de argila escrita em escrita cuneiforme, é conhecido como o Cilindro de Ciro. De fato, muitos povos eram mais felizes e prósperos sob o domínio persa. Ciro governou diferentes culturas e sociedades em harmonia, uma façanha sem precedentes na história humana, o que lhe rendeu o título de O Rei Pastor Posterior. Ciro faleceu em dezembro de 530 a.C. Não se sabe muito sobre sua morte, mas tudo indica que morreu devido a ferimentos sofridos em uma batalha contra tribos nômades de cavaleiros. Ele foi sepultado em Pasárgada em uma tumba incrivelmente modesta para um homem que comandava um império tão grande e rico. Após sua morte, o Império Persa continuou a expandir-se e, em seu auge, abrangia cerca de 8 milhões de milhas quadradas, cobrindo Ásia, África e Europa. A superioridade militar dos persas deve-se à sua cultura naturalmente guerreira, onde os guerreiros e generais eram elogiados por sua força e bravura em batalha.
Os persas eram conhecidos por terem os melhores cavalos do mundo, criavam uma raça chamada Ocalina famosa por serem grandes cavalos ágeis com temperamentos agressivos e ardentes, perfeitos para o campo de batalha. Dizia-se que um verdadeiro persa aprendia 3 coisas desde a infância: escrever, arquearia e dizer a verdade. Contar mentiras, ser desonesto ou se envolver em corrupção era punido com a morte em alguns casos. Aqueles que observavam a verdade e a honra eram altamente respeitados na sociedade. A principal força do exército persa estava em seus arqueiros, tanto montados a cavalo quanto a pé. Eles também faziam bom uso dos camelôs, pois o tamanho e o cheiro desses animais assustavam os cavalos do exército inimigo. Dado que o exército persa abrangia muitos países diferentes, era composto por pessoas de diversas culturas, incluindo persas, medos, fenícios, caldeus, egípcios e gregos. Na hierarquia militar, os guerreiros de elite eram os imortais, uma força de 10.000 homens altamente treinados que serviam como guarda real. Os imortais seguiam o modelo persa e usavam roupas coloridas, armaduras pesadas, elmos e às vezes máscaras. Eles também carregavam lanças com pontas de ferro e um contrapeso na outra extremidade, além de arcos e flechas. Os imortais lutavam de forma disciplinada e nunca recuavam diante do inimigo. Sempre que um guerreiro caía em batalha, era imediatamente substituído por um de seus companheiros, dando a impressão de que ele voltava dos mortos. O sistema de governo persa mantinha várias capitais, um método eficiente para controlar o vasto território do império. Persepolis era a cidade mais luxuosa e impressionante do império, cuja construção foi iniciada pelo rei Dário I. O complexo de Persepolis cobria mais de 125.000 metros quadrados, e as paredes dos palácios tinham até 20 metros de altura. Outro fato impressionante sobre Persepolis é que foi construída com trabalho livre, homens e mulheres eram pagos de acordo com seu papel na construção. A religião persa era o zoroastrismo, fundado pelo profeta Zaratustra e considerado a primeira religião monoteísta da história. O zoroastrismo incluía a crença em um paraíso divino, um inferno, demônios, a vinda de um Messias, ressurreição e um julgamento final, onde todas as almas seriam julgadas. O zoroastrismo ainda existe até hoje e é adorado por algumas pessoas que vivem no Irã e na Índia. Em 499 a.C., o Império Persa já era incrivelmente grande. No entanto, com um território tão vasto, surgiram muitos problemas, especialmente com as cidades gregas na Macedônia, Trácia e Lídia, o que levou a revoltas constantes. Os gregos sempre foram orgulhosos de sua liberdade e lutaram com todas as suas forças para defender suas cidades-estados. O rei persa Dário I era um grande governante e realizou muitas coisas para o povo persa e as nações que governou. Ele prometeu conquistar toda a Grécia, mas para fazer isso, teria que atravessar o Mar Negro com seu enorme exército. Isso levaria muitos meses e daria aos gregos a chance de fortalecer suas defesas. Para resolver esse problema, os persas aplicaram uma solução engenhosa. Eles montaram muitos navios e construíram uma ponte que conectava a Anatólia à Europa, em um lugar chamado Estreito de Bósforo. Segundo Heródoto, Dário I conseguiu atravessar cerca de 70.000 a 80.000 soldados persas dessa maneira. Apesar de algumas vitórias na Macedônia, Dário I encontrou dificuldades contra os gregos. Ele planejou recuar para a Pérsia e retornar com mais soldados, mas acabou morrendo de morte natural antes de realizar seu sonho. Quem assumiu o trono e continuou com a sua ambição foi seu filho, Xerxes I. O famoso rei Xerxes era filho de Dário I e da rainha Atossa, sendo neto de Ciro, o Grande. No texto bíblico do Antigo Testamento, ele é chamado pelo nome de Assuero e é conhecido por ter se casado com Ester, que era de origem judaica. Xerxes continuou a guerra contra os gregos em um período que ficou conhecido como as Guerras Médicas. Várias batalhas épicas ocorreram, como a Batalha de Maratona, a Batalha de Termópilas, a Batalha de Salamina e a Batalha de Plateias. Sob o comando de Xerxes, os persas enfrentaram o rei Leônidas e seus 300 espartanos, apoiados por outros 6.000 gregos de várias cidades. Após derrotar os espartanos na Batalha de Termópilas, Xerxes e seu exército conseguiram saquear a poderosa cidade de Atenas.
Indignado com a resistência obstinada dos gregos, Xerxes ordenou que Atenas fosse incendiada até o chão, mesmo que isso violasse o costume persa de proteger cidades conquistadas e seus habitantes. Grande parte de Atenas foi destruída, incluindo os santuários. No dia seguinte, depois de acalmar sua raiva, Xerxes se arrependeu e mandou reconstruir Atenas. Em resposta a esse ataque, os gregos reuniram uma grande frota de navios comandada pelo general ateniense Temístocles. Os gregos destruíram os navios persas, e Xerxes teve que recuar rapidamente para seus territórios para evitar ser preso com seu exército na Grécia. Xerxes retornou à Pérsia psicologicamente devastado por perder tantos homens e a chance de conquistar a Grécia e, em 465 a.C., acabou sendo assassinado em uma conspiração política planejada por um de seus ministros. Após a morte de Xerxes, os persas desistiram de tentar conquistar a Grécia, o que provavelmente salvou grande parte da Europa de ser engolida pelo Império Persa. Depois de muitos anos de batalhas e sucessões turbulentas, o império não estava em boas condições. Os egípcios, que estavam sob domínio persa, se revoltaram e muitos outros reinos seguiram o exemplo. Até 336 a.C., o Império Persa era governado pelo rei Dário III. No entanto, em 334 a.C., Alexandre, o Grande, saiu da Macedônia e iniciou sua campanha conquistando muitos territórios que anteriormente pertenciam aos persas. Após anos de luta, o rei Dário III foi derrotado por Alexandre na Batalha de Issos e fugiu com sua família para a cidade de Ecbátana. Enquanto isso, Alexandre avançava para a Mesopotâmia e, eventualmente, capturou a cidade de Persépolis. Embora Alexandre não fosse a favor de destruição e violência desnecessária, as coisas se tornaram caóticas nas cidades persas capturadas pelos gregos. Persépolis foi saqueada e queimada, o mesmo acontecendo em Pasárgada. Conta a história que Alexandre foi a Pasárgada visitar o túmulo de Ciro, o Grande, um homem que ele começou a admirar por conta das histórias que ouvirá. No entanto, quando chegou lá, ficou confuso e furioso ao descobrir que o túmulo de Ciro havia sido profanado e saqueado, provavelmente por sacerdotes persas. Alexandre mandou reconstruir o túmulo de Ciro e puniu os sacerdotes responsáveis. O governante de Ecbátana traiu o rei Dário III e o assassinou, marcando o fim da linha governante caxemênida. Embora Dário III fosse seu inimigo, Alexandre fez um grande e justo funeral para ele e cruelmente puniu aqueles que ordenaram a morte de seu rival. Embora algumas obras da cultura popular retratem os persas como invasores sanguinários e cruéis, a verdade é que eles eram muito sofisticados para a sua época, especialmente em termos de estrutura social e sistemas de governo. Muitos historiadores concordam que Alexandre, o Grande, não construiu um império, mas conquistou um que os persas haviam estabelecido séculos antes de seu nascimento. Seja como guerreiros habilidosos, reis sábios ou conquistadores implacáveis, os persas deixaram um legado precioso na história da humanidade.